Olá, amigos do canal, bem-vindos! Mais um vídeo do Dicionário do Investidor. Pessoal, na sexta-feira passada, exatamente na sexta-feira passada, o último dia útil de dezembro, o HCTR11 informou o relatório gerencial referente ao mês de novembro. Então, estou trazendo ele para vocês aqui, dando alguns dados de uma maneira diferente, tá, pessoal? Utilizando aqui agora um pouco menos dados, não mostrar a tela do computador e tentar dar uma aula explicando um pouquinho mais cada parte do relatório para vocês, para que vocês entendam. E como sempre, a gente vai começar colocando aqui do lado os dados referentes ao atualmente o HCTR. Na verdade, esses aqui são os dados antes da abertura de mercado de hoje, segunda-feira. Preço R$ 100,25, valor patrimonial de R$ 121,43, PVP 0,83, está com o último provento de R$ 1,10, que é esse provento que a gente quer saber se vai continuar tendo ele ou não, que está dando um dividend yield de 1,11%. Nesse preço dá 1,10%. Pessoal, vamos só, antes de continuar, esse valor patrimonial dele é 121,43, também é a política que tem os papéis do HCTR11. Os papéis do HCTR11 são marcados que a gente fala na curva. Não sei se agora, a partir de 2 de janeiro, a administradora comece a utilizar, talvez, não sei se vai, utilizar a marcação ao mercado, talvez o VP do HCTR11 e de outros fundos imobiliários que utilizam a marcação na curva e passe a utilizar a marcação a mercado, talvez caia bastante o valor patrimonial. Vamos acompanhar o primeiro informe mensal que eles soltarem esse ano. Eu vou trazer e fazer comentários aqui para vocês. Vamos lá, o HCTR11, o Hectare Crédito Estruturado Fundo de Investimentos Imobiliário. Ele é gerido pela Hectare Capital, para quem não conhece, é uma empresa que tem alguns outros fundos, alguns fundos fechados e alguns outros. Hoje, o principal fundo dela é o HCTR11, mas tem também o Hectare High Grade, que é um outro fundo imobiliário que é negociado na Bolsa, e tem alguns outros fundos que não são negociados na Bolsa, que eles também fazem a gestão. Trazendo aqui primeiro comentários do gestor, sempre começando, eles explicam o rendimento. Eles falam que o rendimento foi muito impactado pelo IPCA. O IPCA de setembro, que foi utilizado o IPCA de setembro e o IPCA de outubro. O IPCA de setembro ainda foi o último mês de deflação, foi menos 0,29%. Como o HCTR tem proteção contra a deflação, é como se tivesse usado zero de inflação para setembro. Já para outubro, a inflação já foi positiva, 0,59%. Isso já impactou um pouco positivamente nos rendimentos. E a gente vai ver um pouco mais para frente que deu um resultado razoável. Eles também comentam aqui nos comentários da gestão que teve uma aquisição de 24 milhões em CRIs e 13,2 milhões em fundos de investimentos imobiliários, que são 92% já nas posições que ele já investe, só aumentou as posições nos fundos e nos CRIs que eles investem, e 8% são novas alocações, que são novos CRIs que não estavam na carteira e passaram a estar na carteira. Hoje, os fundos imobiliários que ele investe, que vamos dizer assim, que são mais desconhecidos, que não são da Bolsa, são o Serra Verde, SRVD11, o XBXO11 e o HCST11. E o HCST11 é o Hectare Student House, que é gerido pela própria Hectare, enquanto o Serra Verde e o XBXO11 são pela gestora RCAP, que é a gestora do TORD, do VSLH, que surgiu da própria Hectare. O Hectare Student House já estão falando que vão começar a pagar proventos no primeiro semestre de 2023. É uma boa notícia para a HCTR, que tem uma posição razoável como cotista do HCST11, é o Hectare Student House. É um fundo que constrói casas de estudantes e também aluga essas casas de estudantes. Achei interessante colocar agora uma nova área no relatório gerencial, que são visitas do gestor. E dessa vez a visita do gestor foi ao CRI Macapá, que muito bom esse acompanhamento que o gestor está fazendo em loco, indo aos empreendimentos, aos CRIs, ele financia esses loteamentos, são vários loteamentos, não é só um, e vai lá e acompanha de perto como é que está indo, como é que está. Isso ficou realmente bom nesse relatório e me agradou ter isso no relatório. Quem é cotista, aconselho, dá uma lida, que aí eles explicam bem naquilo que a gente está investindo e aqueles riscos. A movimentação de CRIs que eles tiveram e de fundos imobiliários
As compras vocês podem ver que são todas com prêmio alto. Quando eu falo prêmio, é aquele percentual acima do IPCA. O IPCA mais 10,64 foi a média de prêmio que teve, então 10,64 é maior que a média da carteira. Isso, então, ou seja, essas novas compras elevaram um pouquinho a média da carteira. E de fundos de investimentos imobiliários, eles compraram mais HCST11, 13 milhões de reais. Foi tudo investido no Hectare Student House. Hectare Student House, como eu falei para vocês, previsão de já começar a pagar os primeiros dividendos, os primeiros proventos no primeiro semestre de 2023. Olhando o DRE, para a gente analisar o resultado do fundo de novembro, o que me chama a atenção é alguns pontos. Os primeiros pontos, a receita. A receita, se a gente olhar do mês de outubro para o mês de novembro, ela cresceu de 18 milhões 877 mil para 21 milhões 725 mil. Um crescimento aí de um pouco mais de 2 milhões e meio. Na verdade, 2 milhões e 900 mil reais, que aumentou a receita, aumentou bastante. E é lógico que isso impactou no resultado do fundo. O resultado do fundo, que era 17 milhões e 100, aumentou para 20 milhões e 19 mil. Então, aumentou também 2 milhões e 900 o resultado do fundo, apenas usando alguns dias de inflação de outubro. No próximo mês vai usar a inflação de outubro e inflação de novembro. Logo, a gente vai ter um resultado melhor lá no fundo. Mas será que isso vai bater nos proventos? Isso vai chegar até nos proventos? Olha aqui, ainda aqui no DRE, vocês podem notar, mesmo que esse resultado de 20 milhões, não chega o valor do provento que foi pago de 24 milhões de reais. Esse provento de 1,10 distribuído dá um total de 24 milhões 292.623 reais. Então ele precisa aí de mais de 3 milhões de reais que venha de resultado de inflação para poder conseguir fechar a conta, para poder manter R$1,10. Que até então ele vinha utilizando reservas anteriores, que acabou, que finalizou a reserva anterior. Então, para ele manter esse resultado de 1,10, ele precisa realmente... A gente já sabe a inflação de outubro, já sabe a inflação de novembro, que tenha 3 milhões a mais vindo dessa correção monetária para que ele consiga ter resultado. Se a gente olhar o resultado por cota, aí a gente vê nitidamente o que é o impacto do resultado quando, olhando a distribuição, foram 3 meses de deflação. Então, setembro foi quando começou a impactar a inflação de julho, a deflação de julho começou a impactar em setembro, ele teve um resultado de 76 centavos. E a correção monetária foi zerada, né? Porque ele tem proteção contra a deflação. Em outubro, 77 centavos. E a correção monetária zerada. Agora, em novembro, veio 17 centavos de correção monetária e ele teve um resultado de 91 centavos. E todos esses 3 mil ele distribuiu R$1,10, gastando aí uma reserva de 86 centavos por cota, e nas minhas contas ele tinha um pouco menos de 60 centavos apenas de reserva. Então, nas minhas contas, ele ainda distribuiu mais do que a reserva de lucro que ele tinha feito esse ano. Eu não sei se ele tinha reserva de lucro do ano passado, por exemplo, que aí poderia estar distribuindo. A carteira dele, ao final de novembro, fechou com 76,3% em CRIs, 24,4% em fundos de investimentos imobiliários, 1,3% em caixas. Os indexadores desses CRIs, mais especificamente, aí você exclui agora os fundos imobiliários e olhe só para os CRIs. 91% é IPCA, pagando um prêmio de IPCA mais 10,3% de média. É um bom prêmio. 10% acima da inflação é um bom prêmio. E o IGPM é 6,4% da carteira indexada ao IGPM, pagando IGPM mais 13% de prêmio, também muito bom prêmio. E tem um pouquinho, 2,7% com CDI, pagando CDI mais 4,7%, também um bom prêmio em cima do CDI. O duration dos CRIs médio é 3,13 anos. Então, 3,13 anos. E a carteira média, a rentabilidade média da carteira está sendo inflação mais 10,33%. Se a inflação for zerada, ele paga 10,33% ao ano. Ele paga não, ele recebe 10,33% ao ano. Aí você tira as taxas, despesas, aí você vai ver o que ele paga. Falando de subordinação, lembrando que a subordinação é dividida em sênior, mezanino e subordinada, e também pode ser série única, que são CRIs que não são divididos nessas três, sendo que a série sênior é menos arriscada que as séries
mezanino e menos arriscado que a série subordinada. Ele tem 56,2% série sênior, 29,4% subordinada, 3,2% única e 2,2% mezanino. Para mim, ele é high risk, assim, ou como o pessoal gosta de chamar, high yield, por ter 29, além de ser toda uma carteira pulverizada, né, ou seja, são CRIs pulverizados, que tem muitos contratos lastreando os CRIs, muitos devedores. Além disso, ele ainda tem 29,4% em subordinado, é muita coisa, isso para mim faz ele ser um pouco mais arriscado que os demais fundos imobiliários. E os segmentos que ele investe, a maior parte é o segmento corporativo. Aí esse segmento corporativo entra um leque de coisas muito grande, fica difícil eu definir para vocês, mas multipropriedade está aqui 14,8%, loteamento 12,1%, shopping center 9,6%. Todo mundo sabe que esses 9,6% é do XBXO11 ou do CRI Circuito de Compras. Pessoal, esse é o relatório de novembro da HCTR11. Nesse formato de vídeo, opinião de vocês, gostaram desse jeito ou preferem a tela do computador como eu estava fazendo anteriormente? Coloca nos comentários isso para mim e é lógico, deixa esse like. E você chegou aqui agora, gostou do aprendizado, gostou do nosso bate-papo? Se inscreve no canal. Não posso deixar um recadinho, esqueci de deixar um recadinho para vocês. Não é indicação de investimentos. Tanto que eu até agora não falei nada se tá bom, tá barato ou qualquer coisa assim. Eu apenas apresentei os dados do relatório gerencial do HCTR11. Um grande abraço a todos e até a próxima, pessoal!